Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Eu estou presente com o Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Vanderlei, tudo bem? Bom. A gente vai gravar hoje o episódio de número 20 do Arquivos Nicole Kidman. Pelo que eu vi, acho que já estamos quase há 10 meses aí com episódios dessa sessão do canal. E hoje vai ser um episódio especial porque a gente não vai falar sobre um filme da Nicole Kidman, e sim a quinta indicação que ela computa aí no Oscar, agora pela interpretação dela em Apresentando os Ricardos, ou Being the Ricardos. Ela é uma das 5 finalistas na categoria de melhor atriz. E ela está disputando aí essa estatueta com a Jessica Chastain por Os Olhos de Tammy Faye, a Olivia Colman por A Filha Perdida, Penélope Cruz por Mães Paralelas e a Kristen Stewart por Spencer. Então a nossa intenção desse vídeo é, discutir sobre essa indicação, as possibilidades dela ser convertida em vitória, qual é a principal oponente aí da Nicole Kidman nessa corrida pela segunda estatueta da carreira dela. E às vezes até a gente também deve passar aí pelas indicações anteriores que ela já recebeu a premiação. Vanderlei, vamos lá. Acho que antes de focar em Nicole Kidman, eu queria saber a sua opinião sobre essas 5 finalistas, se você acha que alguém foi esnobado injustamente, se você gostaria de ter visto uma configuração diferente nessa lista de finalistas, se entre elas tem alguma atriz com um trabalho que não agradou tanto, enfim, qual a sua perspectiva dessa lista de finalistas? Eu não tenho. Lembrei agora. Eu ia dizer que eu não tinha lembrança, recordação de nenhuma esnobada. Mas assim, acho que o nome para mim que não tá na lista e que eu fiquei sentido mesmo foi o da Tessa Thompson do Identidade, o filme da Rebecca Hall. Na verdade, o filme todo, a ausência do filme todo, para mim foi muito gritante, assim, porque eu gostei muito do filme e ele não foi lembrado, né? Até mesmo na categoria atriz coadjuvante, que a gente achava que ia ser quase que uma certeza da Ruth Negga estar presente, mas não tá, assim. Acho que dos trabalhos do ano passado, dos filmes do ano passado, que estavam mais visados, assim, foi o que eu senti falta, a ausência, eu senti falta da presença dela na lista, mas era uma coisa que a gente meio que estava sentindo pelo que estava acontecendo em outras premiações, então seria meio que um azarão, né? Uhum. Mas eu gosto muito da lista desse ano. Talvez eu não diga que são meus trabalhos preferidos dessas atrizes, mas eu gosto muito das 5 atrizes que estão na categoria. Eu gosto muito das Nicole Kidman, mas eu gosto muito das outras 4, né? A Olivia, a Jessica, a Penélope e a Kristen. A Kristen foi uma atriz que eu aprendi a gostar com o tempo, e as outras eu já tinha uma admiração pelos outros trabalhos dela, mas eu gosto bastante da categoria. Assim, isso não são trabalhos que, em sua maioria, não são trabalhos que me empolgam tanto, assim. Eu já vi coisas que eu gosto mais dessas atrizes do que esses filmes, do que esses trabalhos desses filmes. Mas eu não acho que nenhuma delas faça um trabalho ruim, sabe? Eu gosto bastante da configuração desse ano. Sim. Da minha parte, eu não vou dizer que é uma ausência sentida, mas a Lady Gaga, para mim, era quase uma certeza que entre as finalistas, no sentido de ter sido lembrada no BAFTA, no Critics' Choice, Globo de Ouro, enfim, ela estava... Foi uma ausência que eu também senti. Eu não senti no sentido de que eu gosto muito da atuação da Lady Gaga, no caso a Gucci, eu queria que estivesse aqui, não é o caso, mas assim, é aquilo, né, que você falou, a gente tava vendo um burburinho, e uma campanha muito forte em torno do nome dela, ela foi, até então era a atriz que vinha sendo citada em todas as premiações, era a Constância, né, entre as possíveis indicadas era a Constância,
mesmo a Nicole, a Olivia, acho que a Jessica também não, né? No BAFTA elas não tiveram. E a Gaga teve, então foi a ausência, a esnobada que a gente sentiu como previsor, assim, né? Realmente a Gaga não está no grupo. Eu, inclusive, tinha o palpite que ela ia vencer, assim. Não, foram muitas fiques e a academia falando, não, dessa vez não vai dar, Lady Gaga. Quem sabe num próximo filme. Eu achei que ia vencer pelo fator campanha, porque ela faz uma campanha muito forte mesmo. E no sentido de construir, de demonstrar para as pessoas, né, que o processo dela foi um processo difícil, teve muita coisa envolvida e tal. Então achei que no final das contas, um ano tão competitivo, o fato dela não ter vencido um Oscar ainda de melhor atriz, eu achava que ela fosse despontar quando a Kristen começou a cair, assim, sabe? Eu acho que é muito arriscado essa campanha à la Lady Gaga, no sentido de que, assim, a academia ela tem simpatia por atrizes que se esforçam para ter o seu trabalho enaltecido, mas, assim, se ela vem mais de um campo independente, se o estúdio não está necessariamente fazendo uma campanha para ela. Por exemplo, a Melissa Leo, ela até chegou a fazer assim, uns lances um tanto embaraçosos lá na época de O Vencedor, ao ponto de, sei lá, ter desembolsado $10.000 para fazer uma foto lá com Cider, com uma roupa de pele e tal, né, numa revista. Só que e ela venceu, mas a Melissa Leo ela vem justamente desse campo independente, ela tem uma simpatia ali pelos seus colegas. E aí eu lembrei também do caso da atriz Sally Kirkland lá atrás, quando ela, enfim, ela também veio de um filme pequeno, acho que falava sobre imigrantes poloneses, e aí ela conseguiu lá uma indicação ao Oscar, e muitos, inclusive, apostaram num crescimento dela ao ponto de quase bater a Cher, que naquela época ganhou por Feitiço da Lua, né? Mas o erro da Lady Gaga, acho que foi isso mesmo, de esse risco de enaltecer tanto a si mesma, enfim, criando histórias mirabolantes para ganhar a simpatia dos votantes. E ao passo que para mim foi uma surpresa a ausência dela aqui, foi também uma surpresa a entrada da Kristen Stewart, embora eu tenha pintado lá no ano passado que ela ia ser uma finalista ao Oscar, mas foram tantos prêmios em que ela foi esnobada, e aí eu realmente fiquei com receio, assim, né? E nós temos um querido amigo que é um verdadeiro hater da Kristen Stewart, chamado Paulo. Aí, nossa, até foi, enfim, contaminado pelo ranço dele. Acho que não vai rolar mesmo a Kristen Stewart, e ela tá aí como uma finalista, né? Eu achei que tem algum momento que a Jennifer Hudson também pudesse aparecer, sabe? Teve a campanha dela por Respect, que também tem aquilo, quando ela começou a não ser incluída e começou a se falar por que não, por que não, por que não. Achei que podia ser também um momento, mas eu acho que mesmo diante da ausência da Kristen Stewart em algumas premiações, tipo o BAFTA, que eu achei a ausência dela até meio que compreensível, que eu não sei até que ponto o retrato que se faz de Diana no Spencer é simpático aos ingleses. Sim. Mas eu achei assim que ela pudesse surgir como indicada e que talvez ela não fosse aquela favorita a ganhar, como a gente vinha pensando, mas eu achei que ela pudesse surgir como indicada. E hoje eu já fico assim também, às vezes, pensando que a possibilidade da vitória dela não é tão impossível assim ela ganhar. Assim. Eu acho que ainda tá no páreo, assim. Porque também tem esse fator, assim, a campanha, o calendário, né, foi muito espaçado entre um prêmio e outro. Então deu muito tempo para entre uma indicação e outra as conversas seguirem acontecendo. Então a ausência da Kristen também foi algo debatido e acho que também acaba fervescendo
influenciando de alguma maneira, vamos votar nela, ela está sendo injustiçada, sabe? É. Então, Uhum. acho que até isso a campanha, o nome dela seguir de alguma maneira, teve algum impulso, sabe? Sim. Alguma sobrevida, né? E eu gravei recentemente com o Pedro Estraza um vídeo em que a gente analisava as principais categorias do Oscar, incluindo o melhor atriz, e ele trouxe algo interessante que é o fato de que a razão da Kristen Stewart ter sido uma ausência em outras premiações centrais de cinema faz também criar essa dúvida em relação ao como seria o embate dela com essas outras atrizes. Sim, No é momento a gente está verdade. discutindo muito Jessica Chastain e Nicole Kidman, mas como seria também considerar a Kristen Stewart num embate direto com esses nomes, né? Não, eu acho um ano como que a gente tá, que ninguém sabe o que vai É. acontecer. Essas figuras que às vezes não despontam nessas listas como as grandes favoritas acabam podendo acabando, né, na contagem de votos acaba podendo vencer essas possíveis favoritas. Eu não duvido. E acredito, eu não me recordo, porque quando se vota em melhor filme, na verdade, os votantes eles ranqueiam ali as preferências. Eu não Sim, sei se no caso as categorias de interpretação também vai pelo mesmo acho que caminho. não. Não, né? É Não, só uma acho escolha que mesmo. não. Não tenho certeza, mas acho que não. Porque se fosse também um ranqueamento, talvez É, muitos até colocassem Kristen Stewart como uma segunda ali, né? Entre as é, cinco, e isso poderia favorecer muito ela no é. filme. E também o fator acho que beneficia também tanto a Christian quanto a Jéssica, o fato das duas não terem nenhum prêmio, né? Uhum, exatamente. Mas vamos lá, agora eu quero ir para Nicole Kidman, para as pessoas não dizerem que a gente não estabeleceu um espaço democrático aqui para as outras atrizes. A gente até falou mais do que. A gente falou mais de Kristen Stewart e Lady Gaga do que Nicole Kidman por enquanto. Mas vamos lá, antes de Nicole Kidman, eu queria retomar aqui a trajetória da Nicole Kidman no Oscar. Ela teve a sua primeira indicação em 2002 por Moulin Rouge. Em 2003, ela volta com As Horas, do qual ela leva a estatueta. Depois, 8 anos, ela volta com indicação por Reencontrando a Felicidade. 2017 por Lion e agora a quinta indicação por Apresentando os Ricardos, 2022. Sim, para mim aqui era uma indicação certa desde o momento em que ela assinou o contrato para interpretar a Lucille Ball. Embora a escalação dela para esse papel tenha sido cercado de controvérsia aí no Até sentido de que hoje. as pessoas acho que até hoje nem tanto, porque Será? acho que o filme aí foi lançado, assistido, e aí as pessoas identificaram que os problemas são outros, não são Uhum. necessariamente em relação ao elenco. Inclusive, eu acho que era um filme que merecia ter marcado aí presença nas 4 categorias de interpretação. Né? Tem a coadjuvante, que é a Nina Arianda, que infelizmente foi uma ausência, que eu até estava Eu contando gosto como muito indicação para da. que faz aí uma Eu, colega da Lucille Ball é, na sitcom. gosto até mais dela, talvez, do que o J.K. Eu acho. Tem Sem muitos melhores. dúvidas. O J.K. Simmons me parece uma indicação assim, mais protocolar do que necessariamente. Enfim, você também já tinha essa certeza, Modelo, desde da pré-produção de Bring the Ricardos, que a Nicole Kidman fisgaria uma indicação ao Oscar? Eu sempre mantenho as dúvidas, coloco em suspensão, porque não sei, acho que a gente. Não sei, a gente passou um tempo muito grande entre as horas e reencontrando a felicidade com expectativas do retorno dela e sempre foram expectativas Yeah. frustradas, então eu sempre me mantive um pouco cético. Achei que quando ela foi escalada e quando soube do projeto, que era um projeto que tinha talvez dos que ela tinha feito até então, desde de Lion para cá, era um que tinha esse potencial de ser esse atrativo mesmo para a academia por todo o background
o projeto traz, né? De ser uma biografia, de uma atriz muito celebrada nos Estados Unidos, né? A comunidade ama a Lucille Ball, ela tem uma importância muito grande para eles. Então eu falei assim, é um dos que ela fez recentemente, da última indicação dela de Lion para cá, eu acho que era o que ela tinha mais tinha um chamariz muito maior, né, para receber essa indicação. Mas eu fiquei assim oscilando entre a certeza e a descrença de que isso podia acontecer conforme o filme foi sendo exibido e a gente via a recepção, porque assim, a gente passou no primeiro momento de que as sessões eram bastante, ou pelo menos os relatos que vinham pra gente, era de um entusiasmo muito grande pelo desempenho dela, até as avaliações nos agregadores de críticas que não foram tão favoráveis assim, as críticas surgindo, a gente via que, apesar dos elogios a ela se manter, assim, a gente via que o filme não era tão bem recepcionado assim, então passou um pouquinho daquela percepção de que ela era a favorita da temporada, como algumas pessoas falaram, nas primeiras sessões, vamos ver como é que vai ser, não vai ser tão fácil assim. Mas realmente, assim, é um papel que diferente do que acontece normalmente na carreira dela, é um papel que tinha todos os elementos, né, que fazem uma atriz ser indicada ao Oscar, né? Uma coisa que eu quero me atentar nessa categoria também é que das 5 interpretações, 3 delas são baseadas em figuras reais. Se a Lady Gaga, inclusive, tivesse entrado aí, talvez no lugar da Penélope Cruz ou da Olivia Colman, seria aí 4, né? E em off a gente até discutiu sobre essa questão, se o Oscar vai novamente celebrar mais um papel que é inspirado em uma figura real. A gente reviu o histórico e, ao contrário do que a gente pensava, não foi uma constante assim, essa questão de premiar, né, essas personagens inspiradas em figuras reais. Em casos mais recentes, eu lembro da Olivia Colman por A Favorita, mas, enfim, era um papel que não se pode dizer necessariamente é uma cinebiografia de uma rainha e tudo mais, né? E, claro, teve a Renée Zellweger fazendo a Judy Garland, que foi basicamente aí um consenso aí, indiscutível em relação às principais premiações de cinema. Todo mundo premiou a Renée Zellweger. Mas fora isso, né, a gente teve a Frances McDormand fazendo aí 2 papéis fictícios que não tinham inspirações em figuras reais. Então, ao contrário de décadas anteriores, a gente não teve assim, tantos papéis assim quanto esperado em relação a esse perfil de cinebiografia. Eu acho que esse ano vai por esse caminho, né? Ou teremos a Nicole Kidman sendo celebrada, fazendo a Lucy Ball, a Jessica Chastain, a Tammy Faye, e correndo aí por fora a Kristen Stewart por Spencer. Não, bem lembrado, assim, antes, por exemplo, da Olivia, a última tinha sido, acho que a Meryl, A Dama de Ferro. Dama de Ferro, então muito tempo, assim. Acho que a lembrança da vitória da Renée e tal, acaba que... E também, por exemplo, acho também nas categorias na categoria masculina, assim, né? O Rami Malek, no episódio no Bohemian Rhapsody, né? Também acaba meio que fortalecendo essa impressão, assim. E agora eu quero ir para a famosa pergunta: Nicole Kidman vai vencer esse Oscar? Assim, né? A gente teve eu não tive dúvidas de que ela seria indicada, mas o nosso Team Kidman, né, nosso grupo no WhatsApp, que tem outros 2 amigos que também gostam muito da Nicole Kidman, quando o consenso crítico de Bindo e Ricardo foi aquela coisa um tanto morna, assim, eu lembro que vocês ficavam na dúvida, se vai ser indicada mesmo? Aí teve a certeza da indicação, até mesmo da vitória, mas aí nas últimas semanas a Jessica Chastain alçou o voo, né?
Ela, para mim, também ela era uma certeza em relação a ser indicada ao Oscar, mas agora em relação à vitória, eu já tinha as minhas dúvidas, até porque o filme tem Os Olhos de Chame-Fê tem uma trajetória até um tanto parecida assim, em relação a Binder Ricardo, em relação à recepção, né? São dois filmes assim que as interpretações das suas protagonistas acabam sendo maiores do que o próprio filme que estão inseridas, né? Não. Eu comecei a pensar na possibilidade da Jessica, acho que em todo mundo, acho que com a vitória no SEG, né? E aí veio com a vitória do Critics e tal. Eu acho que ela tá um pouco à frente das outras, né? Mas eu ainda não tenho uma clara certeza, assim, como sendo. Eu conto com a possibilidade também de não ser, assim. Porque esse ano foi muito louco, assim, de cada premiação acabar cedendo o prêmio para uma atriz diferente, né? E essas oscilações entre as indicadas, a gente nunca tinha uma, uma lista de 5 certezas, era sempre uma dança das cadeiras muito grande. Assim, acho que quem talvez tenha se mantido com a constância, talvez tenha sido a Nicole, a Olivia e a Gaga, e talvez ali a Jessica também. Né? Eu acho que é uma possibilidade da Jessica ganhar, assim, porque eu acho que, assim como a Nicole, assim, ela tá com um papel que tem esse elemento da mímese que é muito forte, né? E isso sempre está associado a uma grande atuação. Eu acho que ela, a Nicole e a Kristen, elas têm esse fator assim que acabam fazendo com que as atuações dela sejam chamem mais atenção, chamem mais o voto. E eu acho que a Jessica tem aquele fator da transformação física também, né? Que a Nicole tem, mas a da Jessica é muito mais. Tanto é que uma das outras indicações do filme é maquiagem e cabelo, né? Que é uma transformação que é muito, muito, muito drástica, assim, para a imagem que a gente tem da Jessica Chastain. Né? Eu acho que é a favorita, mas assim, eu também não descarta a vitória das outras, não. Assim, eu acho que todas estão ainda muito, muito no jogo. Assim. Eu não assim, eu vejo os elogios da Jessica, mas eu não vejo o cenário de outros tempos que é meio que um cenário incontornável, sabe? De favoritismo, assim. Interessante, esse ano eu estou achando bem interessante isso. Eu concordo com você. O que pesa em relação ao que pende para a vitória da Jessica Chastain, sem dúvidas, é esse voo que ela alçou nas últimas semanas, assegurando aí vários prêmios importantes. Ela começou ali compartilhando um prêmio de interpretação feminina no Festival de São Sebastião, que é da Espanha. Aí o filme lançou num circuito restrito nos Estados Unidos, num circuito limitado. Não obteve êxito comercial, foi pouquíssimo visto pelos americanos, mas aí começou a vir essa temporada aí de premiações, as mais importantes, as mais centrais, e aí as indicações agora que foram, e muitas delas sendo convertidas em vitória. Aí assim, a Jessica Chastain, eu acho que é meio que um consenso, assim, de que ela não estava vivendo uma fase muito interessante na sua carreira, né? Quando ela veio naquela época de The Help, aí a Hora Mais Escura, e nossa, eu acho que era uma atriz, para mim, ela, naquele momento, era a atriz mais vibrante, assim, que eu acompanhava em Hollywood. Mas aí ela começou a pautar algumas escolhas muito por essa questão. Eu tô com medo de me equivocar nisso, mas acho que muitas das decisões de carreira dela foram pautadas em relação a essa coisa da representatividade feminina e tudo mais. Mas não me pareceram escolhas muito interessantes, assim.
em relação aos filmes de ação que ela acabou encarando, tipo Ava e As Agentes 255, que inclusive teve o seu lançamento bem próximo de Tammy Faye, e foi um filme, o filme foi um fiasco em termos de recepção comercial e também de crítica. Do Mrs. Enfim. Sloan, né? Que ela fez aquele Mrs. Sloan, aquele do Aaron Sorkin também, né? E teve um da Mira Nair, era da Mira Nair, aquela do zoológico? Isso, era. Eu não me recordo se é da Mira Nair. Eu acho que é uma outra Eu acho que eu diretora. tô. Mas eram filmes que, tipo, eu lembro que se falava, se especulava, mas acabaram que foram. E teve também aquele que acho que nem chegou aqui ao Brasil, que é o Homo Walks Ahead, que é também dirigido por uma mulher, uma diretora britânica, e foi um filme que, inclusive, lá ele foi tão mal recepcionado que ele teve um lançamento simultâneo ali. Olha que ele continha ali o selo da A24, mas ele foi lançado em pouquíssimas salas americanas, junto com o lançamento na DirecTV americana. Eu acho que se esse filme, o Tammy Faye, tivesse, por exemplo, vindo na sequência da Hora Mais Escura, por exemplo, Sim. era um negócio assim, sabe, que não tinha para ninguém, assim. Por isso que você falou, assim. Ela vinha naquele momento, um momento muito, muito preciso, assim, na carreira dela. E também existe também um fator de que ele pode tanto, uma interpretação pode pode ser de um lado comprometida em relação ao fato do filme ser irregular, e eu acho que a escolha, a Jessica Chastain, né, produtora do filme, acho que ela se equivocou ali na escolha da direção, sendo com aquele cara lá do The Big Sick, que também... Enfim, é um diretor ali que ele tá numa chave meio de comédia romântica dramática, que para mim não casa muito bem aqui com a história da Tammy Faye. Mas às vezes ele também pode ser um caso de A Dama de Ferro, né? Que é um filme que foi meio que apedrejado, mas isso não impediu que a Meryl Streep ganhasse ali uma estatueta. Então é meio difícil assim saber o quanto a recepção de uma cinebiografia compromete a atriz que é a protagonista dele. E assim, a gente... não, pode ser. Mas também, assim, as atrizes, né? Por exemplo, eu sempre penso no caso da Dama de Ferro, mas também, assim, a gente tá falando de Meryl Streep também, assim. Então, cara... eu lembro, por exemplo, também do caso da Kate Blanchett naquele segundo Elizabeth, que ela acabou sendo indicada, mas aí também a Kate Blanchett, né? Existem algumas atrizes que eu acho que meio que passam por isso, assim, sabe? Atravessa esse negócio, assim. Não sei. Aí falta ver também a leitura que a academia vai fazer justamente desse panorama de carreira. Se eles vão consagrar aqui a Jessica Chastain como um bom retorno dela aos papéis dramáticos depois de um hiato aí sem disputar o Oscar, né? Ou se eles vão favorecer a Nicole Kidman, que muitos vão concordar que é uma atriz que, enfim, ela merecia muito mais do que essas 5 indicações que ela tem no seu currículo, e que também já merecia também uma segunda estatueta, né? Até mesmo no caso do bom que ela teve aí quando ela se inseriu na TV com Big Little Lies, né? E é interessante. O Paulo, né, da nossa comunidade, a gente tá o Paulo de novo, mas ele fala um negócio que eu achei bem interessante, assim, assim, quando a gente pega um apresentando os Ricardos, ou as últimas indicações nela, né, apresentando os Ricardos e Lion, elas não são muito representativas do que é a carreira, do que a gente pensa na carreira da Nicole Kidman, assim. São papéis muito mais tradicionais do que do que ela enfrentou a carreira dela toda, né? E ao mesmo tempo também tem essa questão dela ser uma das atrizes mais importantes da geração dela, e acho que tem também
isso do momento e das pessoas sentirem que talvez seja um momento de um segundo prêmio para ela, né? Eu acho que o filme também é a qualidade do filme também é um desafio que a Nicole também encontra junto com a Jessica, assim. Eu acho em comparação com as outras, por exemplo, entre os filmes, o meu favorito é o Mães Paralelas. Mas, assim, quando a gente pega a atuação, o que a Nicole, o que a Jessica trouxe para os papéis, assim, mas é isso, elas têm contra as duas a obra que elas estão inseridas, né? E é bom que você citou Mães Paralelas, porque a gente não acabou não entrando tanto nos termos em relação a Olivia Colman e a Penélope Cruz, mas a Penélope Cruz eu também acho que é uma atriz que tem ali uma parcela de chances, né? E assim, ela tá com uma coisa muito. Tem uma coisa muito afetiva nessa indicação da Penélope, porque ela trabalhando de novo com o Pedro Almodóvar é um dos cineastas mais importantes do mundo. Super amado pela academia, assim. Eu também não. Mesmo ela surgindo como a candidata que a gente talvez dissesse que ela poderia ser substituída por outra, né? Que muita gente às vezes nem esperava a presença da Penélope aí. Eu acho que ela tem chance também, principalmente pelo que a gente viu nas últimas semanas. Assim, ela teve no Goya, não foi? Foi uma coisa super celebrada. Ela ganhou Veneza por esse filme, sabe? E foi uma campanha meio que tardia, mas existiu uma campanha. Ela também participou bastante, né, das conversas. Então é um nome que eu também. Eu acho que talvez, se eu tivesse que dizer, falar de uma que eu talvez achasse que meio que enfraqueceu nos últimos tempos, é a Olivia. Que eu achei que veio numa crescente pela recepção ao filme e ao desempenho dela, porque A Filha Perdida é um filme que conta com muita gente que gosta da obra e da atuação da Olivia, assim. Mas a Olivia, eu não costumo ver a Olivia ser tão empenhada assim, em campanha como as outras. Assim. Apesar disso não ter feito diferença nenhuma para ela na favorita, mas nesse ano não sei, né? É engraçado em relação à favorita, né? Porque ela estava super discreta. E assim, a vitória dela tem super sentido. Sim. Mas até o momento que o nome dela foi anunciado ali, não me passava pela minha cabeça que ela ia ganhar o Oscar, sabe? Para mim, ia ser ali Glenn Close e Lady Gaga tinha uma grande chance. O filme também tinha um fator muito importante, assim, porque o filme recebeu muitas indicações em categorias chaves, mas ele não tinha ganhado, não ganhou nada, só ganhou atriz, assim. Então, e o filme também foi um fator importante para, por exemplo, que uma atriz como a Glenn Close, que existia esse apelo, meu Deus do céu, a Glenn Close nunca ganhou um Oscar. Uma atriz do peso dela, mas a esposa não foi um trabalho suficiente para fazer com que as pessoas votassem nela, né? Então, o filme tem, assim, também tem um fator ali acredito também que tem um fator decisivo, assim, nessas escolhas, assim. Nenhuma atriz como Glenn Close foi capaz de. Acho que na história, assim, a Meryl tem esse elemento, assim, de ter ganhado o programa de ferro, mas eu acho que o filme é também um fator muito relevante, assim, nessas escolhas. E aí eu acho que a Nicole e a Jessica acabam. Vanderlei, partindo para as considerações finais, ainda não fiquei muito certo. A minha aposta é Nicole Kidman levando essa estatueta. Você vai apostar nela, vai apostar na Jessica Chastain, numa das outras três, ou vai ficar em cima do muro? Gente, eu juro, esse ano tá difícil. Assim. Essa categoria tá difícil. Olha, eu vou fazer uma aposta arriscada na Kristen Stewart. Paulo, tá ouvindo? Mas eu tô muito confuso, mas eu não descarto também a Jessica
o a Nicole, não, mas. Tá, a Jessica, pronto. Se for uma coisa segura, eu acho que a Jessica ganha. O engraçado é que a gente não tem mais nenhuma premiação antes do Oscar agora, né? Pra, sei lá, dar uma luz Não. em relação, né? Que já foi tudo, né? Porque eu acho que É, também esse fator do calendário desse ano também foi uma coisa que, nossa senhora, uhum. principalmente para essa categoria, e eu acho que para as outras também vai acabar refletindo alguma coisa, assim, por exemplo, Belfast, que é um filme que a princípio ainda tem, eu acho que tem suas chances, mas assim, ele não foi tão celebrado quanto a gente imaginou lá um É, tempo atrás em Toronto, sei lá. uhum. Ataque dos Cães, aí a gente teve esse episódio no Critics' Choice com a Jane Campion, aí o que é que isso Há vai... 2 dias para mandar as Então, cédulas, ela tipo, me fala que teve muito espaço é. para mudança, assim, para dança de cadeira, assim, então tá bem... A Nicole Kidman teve problema no pé, né? Ela teve No um almoço dos indicados ao Oscar. negócio super crucial, assim, num ano como esse, assim. É. A gente tá falando aqui, daqui a pouco a vencedora vai ser a Lívia Colman. Eu não Porque eu não duvido, duvido não. também. Eu não duvido, não. Eu não Ó, duvido que, por exemplo, a Olivia Colman venha ser esse fator a favorita também, assim, porque a Filha Perdida é, recebeu indicações em categorias muito importantes, assim, roteiro, atriz coadjuvante. Gente, eu não imaginava que a Jessie Buckley teria esse peso, assim, para receber uma não. indicação ao Oscar, assim. Uhum. O que é sinal de que eles gostam muito do filme, assim. Então, Tá. aí no final das contas, a gente escolheu Não. todos sem Bom, chance. Fathers and Hounds of Gucci. Bom, eu vou então apostar na Nicole Kidman. Aí, antes de finalizar, eu também queria só fazer mais uma questão em relação a nossa satisfação como fãs da Nicole Kidman em relação a, porventura, ela de fato receber essa estatueta. Você acha que assim, a gente, para mim, independente de qualquer coisa, acho que vai ser super merecido. Eu gosto muito do trabalho dela e tudo mais. Só que, sei lá, você gostaria de que a segunda estatueta dela rolasse por esse papel, ou por algum outro que ela fez previamente, ou por algum outro que ela possa fazer no futuro? A sincera, sim, com muita sinceridade, eu não esperava acontecendo uma segunda premiação dela, eu não esperava que fosse por um filme como Apresentando os Ricardos, assim, É, que eu gosto muito da interpretação dela no filme. Eu uhum, acho que ela é um ponto assim que eu não vejo, é um elemento do filme que eu não vejo falha, assim, uhum, porque eu acho que ela faz apostas muito interessantes para uma biografia, assim. é, Apostas muito inteligentes de saber quando que é interessante trazer esse elemento da mimes e quando não é, quando ela traz outras questões, quando ela é mais importante em entender o que, é que aquela personagem está processando internamente. uhum, Mas o filme é bem decepcionante, é bem decepcionante para mim, assim. é, Em termos de expectativa da história, de que é Lucille Ball, assim, do que o filme foi, assim, acho que talvez o Aaron Sorkin tivesse que ter cedido a direção para outra pessoa, talvez é, fosse a escolha mais adequada. uhum, Não é uma vitória que eu desejaria, porque eu acho que ela já fez outras coisas muito melhores, assim. uhum, Ela já teve filmes muito melhores e com desempenhos igualmente bons, assim, mas eu vou estar celebrando também, porque eu acho que é também representativo da carreira dela, assim, sabe? Eu acho que também tem essa premiação também vai ser no sentido de celebrar a importância dela, né? Uma das atrizes mais importantes da geração dela é, e, e assim, a academia tem muita dificuldade de reconhecer trabalhos da Nicole como Reencarnação, Dogville, o Destroyer.
sabe? O sacrifício do servo sagrado. Então, tipo, existia essa brecha, existia essa oportunidade, então... Eu acho que, infelizmente, tipo, daqui 10, 20 anos, a gente não vai discutir Nicole Kidman como Lucy Ball, como a gente ainda fala hoje em dia de Nicole Kidman como Virginia Woolf, por exemplo. Sim. Ou Nicole Kidman como Suzanne Stone, ou qual mais outros papéis reais que ela interpretou. Agora me foge outros exemplos, assim. Mas tem muito esse ponto em Nicole Kidman como Virginia Woolf. Teve até... já teve até um outro filme, eu não recordo se foi a Eva Green ou a Alicia Vikander que fez a Virginia Woolf, sabe? Foi a Eva Green. Foi a Eva Green, né? Não, Eva Green é uma atriz, assim, que ela tem uma presença bem forte e não conseguiu, né? Ser a Virginia Woolf definitiva do cinema. E eu acho que futuramente a gente vai ter talvez uma outra possibilidade de ver Lucy Ball e acho que a gente não vai ver a Nicole Kidman tanto como essa atriz que a interpreta de maneira definitiva, sabe? Mas eu também, o Oscar tem muito disso, né? De repente celebrar carreiras, atrizes por papéis que não necessariamente são uma radiografia ali muito fiel da essência delas como artistas, né? A Cate Blanchett, antes de Blue Jasmine, ela foi vitoriosa ali por Aviador, e muitos vão concordar que, embora a interpretação dela como a Catherine Hepburn seja bem delicada assim, em relação à reprise dos trejeitos da atriz, não é assim um papel que, nossa, esse é um papel que a gente pode escolher como definitivo, como um definidor ali para a carreira da Cate Blanchett. Mesma coisa Tilda Swinton, né? Uma atriz camaleônica, né? E ela foi premiada ali pelo papel que, digamos, a mais convencional da carreira dela, né? Então, acho que tem muito disso também no Oscar. Mas, enfim, eu vou encarar essa possível vitória aí da Nicole Kidman por esse aspecto, que é uma estatueta que vem mais para celebrar novamente uma atriz que merece do que necessariamente, enfim, carimbar ali mais um papel que vai ser definitivo assim, na carreira dela. Bom, Vanderlei, então é isso. Muito obrigado pela sua participação nessa discussão. Eu vou apostar na Nicole Kidman até o fim. Eu aposto na Jessica, torcendo para a Nicole. Mas se a Jessica ganhar também, eu não vou ficar decepcionado, porque assim, eu reconheço que também o filme é regular. Mas assim, a história da Tammy Faye, ela me seduz assim, desde o momento que eu assisti o documentário, que inclusive ela comprou os direitos. Eu acho que ela consegue humanizar muito uma personagem que, enfim, até a morte foi encarada ali de maneira caricata, até por conta dos empecilhos que atravessou, né, com o marido e tudo mais. Eu acho que, sintetizando, eu acho que as 5 indicadas não tem... Não existe um caso Bohemian Rhapsody, assim, sabe? O que existe é muita discussão de Twitter de fãs, e aí para sobressair o trabalho de uma tem que detonar o trabalho da outra. Mas assim, eu acho que as 5 são ótimas atrizes, incontestável, assim, estão em bons desempenhos, talvez não nos desempenhos, mas assim, qualquer uma das 5, assim, não demagogia, mas é qualquer uma das 5 mesmo. Acho que não teria aquela coisa, meu Deus, injusta, sabe? É verdade. André, obrigado novamente e até o próximo Arquivos Nicole Kidman, em que falaremos a respeito de A Pele em que a Nicole Kidman viveu de Narcos. É isso, até a próxima. E fica o convite para se inscreverem no Chovendo Sapos. Vai aparecer do lado do Vanderlei o ícone para vocês se inscreverem no canal e acesse o site também. E se inscrevam no Cine Resenhas, claro. Obrigado. Tchau.